Se tem mais de 60 anos, o seu corpo está a perder massa muscular silenciosamente todos os dias. Mas a maioria das pessoas só percebe quando mal consegue levantar-se de uma cadeira. Já sentiu as suas pernas ficarem mais fracas? Já se pegou a agarrar-se com mais força ao corrimão das escadas? Ou notou que os sacos de compras estão mais pesados do que antes? Então, o que está prestes a ouvir pode transformar a sua força, equilíbrio e independência para o resto da sua vida. Neste vídeo, vou revelar as 7 proteínas surpreendentes que reconstroem os músculos envelhecidos melhor do que os ovos. E o erro fatal que está a fazer-te perder massa muscular enquanto dorme. Não estamos a falar de suplementos caros ou tratamentos perigosos. Apenas alimentos simples e comprovados cientificamente que podem encontrar em qualquer supermercado e que podem ajudar uma pessoa de 92 anos a ganhar músculos como alguém 30 anos mais jovem. Conheça Margaret. Aos 74 anos, ela achava que a perda muscular era apenas parte do envelhecimento. O seu médico disse a mesma coisa. Ela comia ovos todas as manhãs, tomava vitaminas e aceitava que subir escadas sempre a deixaria sem fôlego. A sua filha tinha de ajudá-la a carregar as compras. Levantar-se do sofá tornou-se uma operação que exigia as 2 mãos. Mas então, ela descobriu algo que mudou tudo. Uma proteína específica que o seu corpo realmente conseguia utilizar, ao contrário dos ovos que ela comia há décadas. Em 8 semanas, Margaret não estava apenas a manter os músculos. Ela estava a ganhá-los. As suas pernas pareciam mais fortes. Ela conseguia carregar as suas próprias compras novamente. Os seus netos notaram que ela se movia de forma diferente, mais jovem de alguma forma. Tudo porque ela trocou os ovos por algo que o seu corpo envelhecido precisava desesperadamente. Isto não é apenas sobre Margaret. É sobre o que está a acontecer dentro do seu corpo neste momento. Porque a verdade é que após os 30 anos, começa a perder 3 a 8% da sua massa muscular por década. Aos 60 anos, isso acelera drasticamente. Aos 80 anos, a maioria das pessoas perde metade da sua força muscular. O seu corpo, literalmente, come o seu próprio tecido muscular para obter energia, especialmente à noite. Os médicos chamam a isto sarcopenia e dizem que é inevitável. Mas e se estiverem errados? Vamos começar com o mais perigoso inimigo dos músculos, que provavelmente está na sua cozinha neste momento. Número 7. A proteína do pequeno almoço que o está a prejudicar. Ovos. Sim, os ovos são nutritivos. Mas há algo que ninguém lhe diz. À medida que envelhece, o seu corpo desenvolve algo chamado resistência anabólica. É como se os seus músculos ficassem surdos aos sinais das proteínas. Os ovos demoram 3 a 4 horas a digerir e a libertar os seus aminoácidos. Nessa altura, os seus músculos envelhecidos já perderam a oportunidade. Precisavam desses nutrientes em 60 minutos, não 4 horas depois. Mas pior do que a digestão lenta é o que falta nos ovos. Não tem leucina suficiente, o interruptor principal para a construção muscular. Depois dos 70 anos, precisas de exatamente 3 gramas de leucina por refeição para desencadear o crescimento muscular. Para obter isso dos ovos, precisarias de comer 5 de uma vez. O teu colesterol dispararia antes que os teus músculos crescessem. O número 6 é ainda mais traiçoeiro, porque todos pensam que é saudável. Peito de frango. Claro, é uma proteína magra, mas falta-lhe ácidos gordos ômega 3 essenciais que combatem a inflamação que destrói os teus músculos por dentro. Pense na inflamação como ferrugem no motor do seu carro.
O frango não consegue remover essa ferrugem. Na verdade, o seu alto teor de ômega 6 pode piorar a situação. Estudos mostram que pessoas com mais de 70 anos que dependem principalmente do frango como fonte de proteína perdem massa muscular mais rapidamente do que aquelas que comem proteínas anti-inflamatórias. O problema vai além do ômega 3. O frango convencional é criado em condições estressantes, bombeado com hormônios de crescimento e alimentado com grãos inflamatórios. Esses hormônios do estresse e compostos inflamatórios permanecem na carne. Quando a consome, o corpo tem que lidar não apenas com a digestão da proteína, mas também com o combate a esses sinais inflamatórios. É como tentar construir uma casa enquanto alguém continua a atear pequenos fogos. Nunca vai conseguir avançar de verdade. Se acha que isso é mau, espere até ouvir sobre o número 4. Número 4. Barras de proteína. O segredo sujo da indústria do fitness. A maioria das barras de proteína são barras de chocolate disfarçadas. Elas são cheias de proteína isolada de soja, que tem menor biodisponibilidade do que as proteínas animais. Os adoçantes artificiais perturbam as bactérias intestinais que ajudam a absorver os nutrientes. E o processamento destrói os aminoácidos sensíveis ao calor que os músculos precisam desesperadamente. Um estudo descobriu que idosos que comiam barras de proteína por conveniência, na verdade, perdiam mais músculos do que aqueles que comiam alimentos integrais com menos proteína total. O marketing é brilhante. Mostram jovens atléticos a comer estas barras, sugerindo força e vitalidade. Mas olhe para os ingredientes: maltodestrina, xarope de milho, aromatizantes artificiais, conservantes. O seu fígado tem de processar todos estes químicos antes que os seus músculos possam aceder a qualquer proteína. Quando a proteína fica disponível, já passaram horas. A sua janela anabólica fechou-se. Pagou preços elevados por porcarias processadas que aceleram o envelhecimento em vez de o prevenir. Olhe, o número 3 pode mesmo surpreendê-lo, porque os médicos recomendam constantemente. Peru magro. Sim, é rico em proteína, mas é extremamente pobre em creatina, zinco e vitamina B12. 3 nutrientes que os músculos envelhecidos precisam em quantidades maiores. O peru também é uma das carnes mais inflamatórias quando criado de forma convencional. As hormonas do stress da pecuária industrial permanecem na carne, desencadeando respostas inflamatórias no seu corpo. Os seus músculos não conseguem crescer num ambiente inflamado, independentemente da quantidade de proteína que ingere. Eis o que os médicos não lhe dizem sobre o peru. É quase sempre proveniente de aves criadas em condições de confinamento, alimentadas com antibióticos e processadas com soluções de sódio. Aquele peito de peru magro tem frequentemente 20% de água salgada adicionada. Está a pagar pelo peso da água e a obter menos proteína real. O processamento retira a pouca creatina que o peru contém naturalmente. Sem creatina, os músculos não conseguem produzir ATP de forma eficiente. Sente-se cansado, fraco e velho, não por causa da sua idade, mas por causa da sua escolha de proteínas. O número 2 está a destruir os músculos enquanto as pessoas dormem, e elas nem sequer sabem. Ir para a cama sem proteínas. Eis o que acontece todas as noites. O corpo entra num estado catabólico, decompondo o tecido muscular para obter energia. Os jovens conseguem lidar com isso. Os seus corpos reconstroem-se rapidamente pela manhã. Mas depois dos 60 anos, não se reconstrói com a mesma eficiência. Acorda com menos músculos do que tinha na noite anterior. Multiplique isso por 365 noites por ano e compreenderá por que é que as pessoas parecem envelhecer da noite para o dia. A ciência é devastadora. Entre a meia-noite e as 6 da manhã,
O corpo produz cortisol para manter o açúcar no sangue. Sem proteínas no organismo, o cortisol decompõe o tecido muscular para obter combustível. Está literalmente a canibalizar a sua força enquanto dorme. Estudos mostram que os idosos que comem proteínas antes de dormir mantêm 40% mais massa muscular do que aqueles que não comem. No entanto, a maioria das pessoas faz a sua última refeição às 18 horas e se pergunta por que está a ficar mais fraca, apesar de comer de forma saudável. Mas o inimigo número 1 dos músculos é algo que 90% dos idosos fazem todos os dias. Número 1. Comer a mesma proteína em todas as refeições. O seu corpo, em envelhecimento, precisa de variedade para construir músculos. Proteínas diferentes fornecem perfis de aminoácidos, vitaminas e cofatores diferentes. Comer apenas frango, apenas ovos ou apenas uma única proteína cria deficiências que bloqueiam o crescimento muscular. É como tentar construir uma casa apenas com martelos. Precisa de um kit de ferramentas completo. Estudos mostram que os idosos que alternam entre pelo menos 4 fontes diferentes de proteína ganham 40% mais músculos do que aqueles que se limitam a uma ou 2 favoritas. Pense nisso. Cada fonte de proteína traz benefícios únicos. O peixe fornece ômega 3 e vitamina D. Os laticínios oferecem cálcio e probióticos. As proteínas vegetais fornecem fibras e antioxidantes. Os ovos têm colina para a saúde do cérebro. Quando come a mesma coisa todos os dias, perde esses nutrientes complementares. Os seus músculos sofrem com a monotonia, assim como o seu paladar. A variedade não é apenas o tempero da vida, é a base da saúde muscular. Agora, é aqui que tudo muda. A natureza fornece proteínas específicas que não se limitam a alimentar os músculos. Elas realmente revertem o processo de envelhecimento a nível celular. De acordo com um estudo inovador da McMaster University, idosos com mais de 75 anos que consumiram esta primeira proteína ganharam o dobro da massa muscular daqueles que comeram ovos. O dobro, em apenas 8 semanas. É a proteína de soro de leite e funciona como uma chave que libera o potencial de crescimento dos seus músculos. Em 60 minutos após o consumo, o soro de leite inunda a sua corrente sanguínea com leucina, atingindo o limiar crucial de 3 gramas que os ovos não conseguem atingir. Mas eis o que o torna extraordinário para o corpo em envelhecimento. O soro de leite contém imunoglobulinas que reduzem a inflamação intestinal, melhorando a sua capacidade de absorver todas as proteínas, não apenas o soro de leite em si. Os aminoácidos de cadeia ramificada presentes no soro de leite, leucina, isoleucina e valina, atuam em conjunto como uma equipa de resgate. A leucina sinaliza o crescimento muscular. A isoleucina aumenta a absorção de glicose para obter energia. A valina previne a degradação muscular durante a atividade física. O soro de leite contém 25% de BCAAs, em comparação com os 20% dos ovos, e numa forma que o seu corpo envelhecido consegue realmente utilizar. Não se trata apenas de ingerir proteínas, mas sim de ingerir proteínas que os músculos podem aceder imediatamente. Susan, uma paciente de 79 anos, não conseguia acreditar na diferença. Ela comia ovos religiosamente há 50 anos. 3 semanas depois de mudar para um batido de soro de leite pela manhã, ela notou algo notável. A rigidez nas pernas desapareceu. Ela conseguia sair do carro sem empurrar a porta. A sua energia durava o dia todo, em vez de cair às 14 horas. Tudo isso com uma simples mudança que levava 60 segundos para preparar. A segunda proteína poderosa
atua enquanto dorme, revertendo a perda muscular noturna que envelhece. O queijo cottage é quase proteína caseína pura, que forma um gel no estômago. Esse gel libera aminoácidos lentamente, gota a gota, alimentando os músculos durante toda a noite. Investigadores holandeses descobriram que os idosos que comiam queijo cottage antes de dormir realmente ganhavam músculos enquanto dormiam, em vez de perdê-los. Mas o queijo cottage oferece algo ainda mais valioso: selênio. Uma chávena fornece selênio suficiente para restaurar a força muscular em poucas semanas. A deficiência de selênio afeta 60% das pessoas com mais de 70 anos e causa diretamente fraqueza muscular. Os seus músculos literalmente não conseguem contrair-se adequadamente sem selênio suficiente. Adiciona a vitamina B12, o cálcio e o fósforo presentes no queijo cottage, e terá um sistema completo de recuperação muscular num único alimento. A terceira proteína poderosa contém moléculas que fazem os seus músculos agirem de forma mais jovem. O salmão selvagem não fornece apenas 22 gramas de proteína completa. Ele fornece ácidos gordos ômega 3 que revertem os danos musculares relacionados com a idade a nível celular. O EPA e o DHA presentes no salmão incorporam-se nas membranas das células musculares, tornando-as mais responsivas aos sinais de crescimento. É como atualizar o sistema operativo dos seus músculos. A astaxantina, que dá ao salmão a sua cor rosada, é 6.000 vezes mais poderosa do que a vitamina C na proteção das mitocôndrias musculares. Estas são as centrais energéticas das suas células e vão desligando-se uma a uma à medida que envelhece. A astaxantina mantém-nas em funcionamento, e é por isso que quem come salmão relata menos fadiga e uma recuperação mais rápida. A vitamina D presente no salmão selvagem, até 1.000 unidades internacionais por porção, ativa diretamente a síntese de proteínas musculares através de receptores nas células musculares. A quarta proteína poderosa custa centavos, mas supera suplementos caros. As sementes de cânhamo fornecem 10 gramas de proteína completa por 3 colheres de sopa, mas isso é apenas o começo. A proteína presente nas sementes de cânhamo, chamada edastina, é quase idêntica às proteínas do plasma sanguíneo. O seu corpo reconhece-a instantaneamente. Não é necessária conversão nem esforço digestivo. É como falar a língua nativa dos seus músculos. As sementes de cânhamo contêm a proporção perfeita de 3:1 de ômega 6 para ômega 3, que reduz a inflamação enquanto constrói músculos. O ácido gama-linolénico no cânhamo converte-se em DGLA, que tem poderosos efeitos anti-inflamatórios especificamente no tecido muscular. Estudos mostram que a suplementação com GLA reduz a dor muscular em 40% e melhora o tempo de recuperação. O teor de arginina, mais elevado do que qualquer outra fonte de proteína, dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fornecimento de nutrientes aos músculos famintos. A quinta proteína poderosa transforma o seu intestino para construir mais músculos. O iogurte grego contém até 25 gramas de proteína por chávena, mas o verdadeiro poder reside nos trilhões de probióticos. Estas bactérias benéficas não ajudam apenas na digestão. Produzem vitamina K2, reduzem os compostos inflamatórios e criam um ambiente onde todas as proteínas funcionam melhor. Os centenários japoneses que mantêm uma massa muscular invulgar para a sua idade consomem diariamente laticínios fermentados. As estirpes específicas do iogurte grego produzem enzimas que decompõem as proteínas em peptídeos bioativos. Estes peptídeos aumentam a síntese de proteínas musculares em 20%, independentemente do teor de proteínas em si. O processo de fermentação pré-digere as proteínas, o que é crucial para os idosos,
cuja produção de ácido gástrico diminuiu 40%. Obtém-se uma absorção imediata sem o stress digestivo. A sexta proteína poderosa prova que as plantas podem construir músculos. As lentilhas fornecem 18 gramas de proteína por chávena, juntamente com 16 gramas de fibra. Mas olhe, aqui está o segredo. Essa fibra alimenta as bactérias intestinais que produzem butirato, um composto que reduz a inflamação muscular e melhora a sensibilidade à insulina. As populações vegetarianas nas zonas azuis mantêm a massa muscular até aos 90 anos porque as suas proteínas vegetais vêm acompanhadas desses compostos que protegem os músculos. As lentilhas fornecem 90% das necessidades diárias de folato. A deficiência de folato, que afeta 30% dos idosos, prejudica diretamente a síntese de proteínas ao nível do ADN. Os seus músculos, literalmente, não conseguem construir novas proteínas sem ele. O ferro, o potássio e os polifenóis presentes nas lentilhas atuam em conjunto para melhorar o transporte de oxigênio, a contração muscular e a redução da inflamação. É mesmo um sistema completo de apoio muscular disfarçado de um humilde legume. A sétima proteína poderosa quebra todas as regras da alimentação à base de plantas. A quinoa é o único grão que é uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que refletem a proteína do leite. Mas também fornece 30% da sua necessidade diária de magnésio, que literalmente alimenta a contração muscular através da síntese de ATP. Sem magnésio adequado, toda a proteína do mundo não ajudará. Estudos mostram que corrigir a deficiência de magnésio melhora a força muscular em 20% em semanas. Agora pode estar a pensar: é muita coisa para lembrar, muitas mudanças. Mas aqui está a bela verdade. Não precisa de comer todos os 7 todos os dias. Precisa de alterná-los ao longo da semana, criando a variedade que os seus músculos desejam. Comece com um, domínio. Depois, adicione outro. Margaret começou apenas com proteína de soro de leite pela manhã. Essa única mudança deu-lhe energia para experimentar queijo cottage à noite. O sucesso construiu-se com o sucesso. Deixe-me dizer-lhe exatamente como combinar estas proteínas para obter o máximo crescimento muscular. Manhã. Comece com proteína de soro de leite misturada com bagas e sementes de cânhamo. Esta combinação fornece leucina rápida para desencadear o crescimento muscular, antioxidantes para proteger os aminoácidos e ômega 3 anti-inflamatórios. Os seus músculos estão mais receptivos após o jejum noturno. Alimente-os imediatamente. Meio da manhã. Iogurte grego com linhaça moída e nozes. Os probióticos melhoram a absorção de proteínas durante o resto do dia, ao mesmo tempo que fornecem energia sustentada. Isto evita a degradação muscular que ocorre quando se passa muito tempo sem ingerir proteínas. Almoço, tigela de lentilhas e quinoa com vegetais e tahini. Proteínas vegetais, completas com compostos anti-inflamatórios, que protegem os ganhos matinais. A fibra garante um nível estável de açúcar no sangue, evitando picos de insulina que bloqueiam o crescimento muscular. Tarde. Pequena porção de queijo cottage com amêndoas. Isso preenche a lacuna até ao jantar, evitando a degradação muscular das 3 da tarde, que se acelera com a idade. Jantar: salmão selvagem com legumes e batata doce. Os ômega 3 fazem com que todas as proteínas que você comeu hoje funcionem melhor, ao mesmo tempo que fornecem uma última dose de nutrientes para a construção muscular. Antes de dormir. Queijo cottage com manteiga de amêndoa.
A caseína de libertação lenta alimenta os músculos durante toda a noite, evitando a degradação que envelhece enquanto dorme. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. O momento certo é tão importante quanto o tipo. Os seus músculos envelhecidos têm janelas de oportunidade muito curtas. Se você perder essa oportunidade, a proteína transforma-se em urina cara. Aproveite-a e você ganhará força que desafia a sua idade. Sempre coma proteína dentro de 30 minutos após acordar. Os seus músculos estão a precisar de nutrientes após o jejum noturno. Sempre coma proteína dentro de 2 horas após qualquer atividade. Os seus músculos estão preparados para crescer. Sempre coma proteína antes de dormir. Os seus músculos precisam de proteção durante a noite. Agora preciso abordar o elefante na sala. O custo. Estas proteínas parecem caras em comparação com os ovos ou o frango, mas calcule o custo real. Fisioterapia, $150 por sessão. Substituição da anca, $40.000. Lar de idosos, $8.000 por mês. Os alimentos que lhe mostrei custam menos de $10 por dia. Isso não é uma despesa, é um investimento na independência.